Muito bem, vamos à revisão da unidade 2 da nossa disciplina de Teorias da Administração Pública, uma unidade que trata de assuntos muito interessantes, o principal deles que é a evolução da administração pública brasileira. Então, para falarmos da evolução da administração pública brasileira, é importante a gente pensar em modelos, né? Existem pelo menos três grandes modelos que são repetidos na literatura, já se fala num quarto modelo, mas pelo menos três modelos principais vocês precisam reter, né? Foram os modelos de transformação na visão de gestão da coisa pública no Brasil. E de partida, é bom lembrar que não é um modelo pensado a partir do Brasil, para o Brasil, personalizado para o Brasil, como se o Brasil estivesse hermeticamente fechado dentro de uma caixa. Não. São modelos que são heranças e que emergem na interface com outras nações, né? Então, o primeiro grande modelo é o modelo da administração pública patrimonialista, e a gente pode lembrar de toda a nossa história como colônia de Portugal, então toda a era colonial, bem como a primeira república, são fortemente marcados em termos de administração pública por esse termo patrimonialismo. Vocês estão vendo na figura, né, características como escravismo, autoritarismo e oligarquias, corrupção e nepotismo, elite de senhores de terra, extensão do poder do soberano, coronelismo, são todas dimensões ou características que são geralmente relacionadas a esse período na literatura. Mas o mais importante é a gente reter o sentido principal de patrimonialismo, né? E para entendermos o sentido de patrimonialismo, precisamos resgatar o conceito de público e de privado. Então, quando pensamos em patrimonialismo, é simplesmente quando associamos a coisa pública a uma noção privada, ou, dito de outra forma, a uma privatização da coisa pública, né? Então, a visão patrimonialista está muito ligada a isso, por isso que termos como do coronelismo, lembrando os senhores de terra, né, da época da Primeira República e mesmo depois dela, lembrando de toda a relação senhor-escravo e transplantando isso para a gestão da coisa pública, né, quando líderes políticos, quando mesmo servidores públicos, mesmo concursados, passam a tomar aquilo que é público, aquilo que deve ser gerido em função do bem comum, como sendo algo privado, como sendo algo seu, né? E a gente sabe que esses modelos eles não são puros em si mesmos e nem estão encapsulados num tempo histórico determinado. Né? Não é como um livro que a gente encerra o capítulo e quando abre o outro, aquilo que tinha no primeiro capítulo sumiu. Não. A história ela é essa grande mistura, né? E a gestão pública brasileira ela é tipificada como essa grande mistura, esse grande amálgama de modelos. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente passa para falar da administração pública burocrática, depois na sequência da nova gestão pública, a gente não deve achar que, por exemplo, o patrimonialismo morreu. E isso é muito fácil de a gente verificar no nosso dia a dia, né, como servidores públicos ou nos relacionando como cidadãos que recebem o serviço de um servidor público e que muitas vezes nós percebemos essa apropriação indevida da coisa pública como sendo sua, né? Então, a lógica patrimonialista, ela meio que perdura na sociedade brasileira. Mas em termos de modelo ou de predominância num tempo histórico, nós temos aí, pelo menos a partir da década de 30, a emergência da chamada administração pública burocrática, que tem essas características aí listadas no slide, e que nós vimos bastante também na disciplina anterior, quando estudávamos, né, sobre a administração burocrática no padrão weberiano do termo. Mas é importante reter deste momento que o tripé do tipo ideal weberiano, né, de burocracia, formalidade, impessoalidade, profissionalismo, como sendo os três fundamentos dessa administração burocrática. E entender também que ela emerge no contexto histórico ali da era Vargas, em que já a gente fala um pouquinho mais que instituições que foram criadas e que, de certa forma, tocaram esse processo de burocratização da administração pública, tentando se desligar da lógica de uma lógica de uma administração pública patrimonialista. Então, a administração pública burocrática
predominou historicamente, pelo menos da década de 30 até final da década de 60, década de 70, mas é precisamente a partir da década de 80 que a gente começa a ver no mundo a emergência de uma nova lógica para gerir a coisa pública, que tem recebido diversos nomes, como nova gestão pública, porque vem da expressão New Public Management, do inglês, gerencialismo, reforma gerencial. Então, esses são alguns termos que são utilizados para falar dessa fase. E suas principais características são descentralização do poder, foco na eficiência, eficácia e efetividade, transparência das atividades, foco em resultados. Então, são dimensões comumente associadas à gestão privada, né, a gestão organizacional privada, que foi então transplantada ou importada para o âmbito da gestão da coisa pública, tá certo? Então, esses são os 3 principais modelos. Falando um pouco ainda mais sobre a administração burocrática, a gente tem no DASP, né, a divisão de aperfeiçoamento, divisão de administração do serviço público, como uma grande instituição que simboliza ou que representa bem o processo de burocratização que começou a acontecer no Brasil na era Vargas, né? Lembrando que a era Vargas vai de 1930 a 1945. É nesse contexto que a administração pública brasileira, e eu diria não só a administração pública, mas a administração privada também, começa a se profissionalizar, tendo no padrão burocrático a principal referência. Então, instituições como o DASP se tornaram responsáveis, né, por tocar esse processo de profissionalizar essa gestão. E quando a gente vê uma publicação como essa, né, olha o título dela, né, ela foi pensada pela divisão de aperfeiçoamento e por cursos de administração, ou seja, formando uma mão de obra para gerir burocraticamente a coisa pública. Tá certo? Vejam qual era o slogan. Pela cultura e grandeza do Brasil. Então, toda uma lógica de tornar este Brasil grande, né, dentro daquele ideário nacional desenvolvimentista de Getúlio, né, em que o nacionalismo era uma das características predominantes. E não se conseguiria fazer isso também sem profissionalizar a gestão da coisa pública. Eu recomendo que vocês depois deem uma olhadinha nesse documento que eu estou abrindo aqui, que está lá no CPDOC da FGV, no site da FGV, que fala um pouquinho da história, né, do DASP. Então, ler aqui só um pouquinho para vocês, depois vocês leem a matéria completa. Então, eles dizem, órgão previsto pela Constituição de 37, né? Vale lembrar que o DASP ele é criado em 38, logo após a Constituição de 37, então, ele é criado em 30 de julho de 38, diretamente subordinado à Presidência da República, com o objetivo de aprofundar a reforma administrativa destinada a organizar e a racionalizar o serviço público no país, iniciada anos antes por Getúlio Vargas, né? Então, Vargas, desde 30, está nesse processo, que muitos críticos vão chamar também de um processo ditatorial, mas é notório que é nesse período que os padrões burocráticos de gestão começam a ser implantados de forma firme, de forma decidida. Vejam que o próprio DASP, o órgão que vai tocar isso, estava diretamente subordinado à presidência, não tinha nem intermediários, né? Então, depois deem uma olhadinha nesse documento, está lá no site da FGV. Pois muito bem. Coloquei até aí essa charge que a gente encontra em algumas publicações, acho que foi até lá do CPDOC também da GB que eu peguei, que simboliza muito bem, na forma caricatural, no que a administração burocrática veio a se tornar em termos de disfuncionalidade. Então, se vocês forem acompanhando com calma a progressão da charge, a gente vai ver um trabalhador que está lá no seu birô, pensativo, meio que pensando com seus miolos, né? Tá faltando algo aqui neste meu trabalho. E aí ele vai então ao que deve ser o seu chefe. Vejam que o seu chefe já tem um elemento que é bastante característico, um elemento físico, tangível, né? Um elemento material que é bastante característico do período burocrático, que é o famoso carimbo. Vejam que na terceira cena esse chefe já está escrevendo no papel e o papel e o excesso de papel também se torna
uma disfuncionalidade dessa burocracia, ele escreve, na cena seguinte ele carimba, né? E vejam que o trabalhador vai para outra pessoa levando o que? Aquele papel com o seu carimbo, com o carimbo de alguém que tinha poder para carimbar, e aí já trazendo a noção de um princípio burocrático da hierarquia, né? E a cena segue de forma que vai caminhando de pessoas em pessoas, de carimbo em carimbo, até chegar num lugar em que a gente acha que vai acontecer alguma coisa de diferente, mas olha o que é que de diferente acontece. Finalmente, esse trabalhador é atendido naquilo que ele achava lá no começo que estava faltando. Ele agora também tem o quê? O seu carimbo para dar as suas carimbadas nos seus muitos papéis, né? Então, é uma caricatura daquilo que veio a se tornar excessivo na burocracia. Então, essa formalidade como primeiro fundamento, o primeiro conceito do tripé de burocracia, do tipo ideal, acaba se transformando nesse excesso de papelório, porque tudo tinha que estar formalizado, desde a autorização para alguém receber um carimbo, né? A impessoalidade, poderia ser qualquer um ali, mas ao mesmo tempo é ligada à questão do cargo. Então, não é tanto o Zezinho, mas Zezinho está no cargo em que ele pode dar a carimbada, né? Então, a impessoalidade associada ao cargo. E o terceiro tripé, o profissionalismo. Alguém que prova por mérito no momento da entrada nessa burocracia que é um profissional da área, que no caso aqui da brincadeira, um profissional da carimbada, digamos assim, né? Seguindo então, gente, lembram que eu falava agora há pouco que não há uma transposição pura de modelos, de forma que um deixa de existir para a emergência de outro, mas essa grande mistura, né? E aí a gente vê que práticas clientelistas, né? E clientelismo vai nos lembrar de que fase, de que modelo? Do modelo patrimonialista. Essas práticas clientelistas também perduraram no período burocrático. Aí alguns sinais disso, excesso ou má distribuição de pessoal, porque se eu tenho que colocar os meus apadrinhados, a coisa vai inchar, né? E aí às vezes as alocações eram, e muitas vezes ainda são, quando o ambiente está muito burocratizado no mau uso do termo, permeado por essa lógica patrimonialista, a gente vai distribuindo as pessoas e inchando essa estrutura sem nenhuma racionalidade. Ao mesmo tempo, a ocupação simultânea de cargos era o que ocorria muito, né? Porque cada favorecido do soberano ou dos soberanos estavam ali querendo acumular mais formas de ganho. E, ao mesmo tempo, também uma consequência o absenteísmo, porque o mesmo corpo não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, então essa ocupação simultânea de cargos muitas vezes significava vou hoje para esse, falto no outro hoje, amanhã eu troco. Então, ou seja, práticas clientelistas que perduraram no período burocrático, trazendo disfuncionalidades, né? Então, poderíamos falar que esse novo profissionalismo emergente da lógica burocrática, ele foi implantado sim, mas mais no que a gente chama da alta hierarquia do governo, e a gente vê exemplos lá no livro texto, como do Itamaraty, do próprio Banco do Brasil, né, naquele início de profissionalização que atingiu os postos mais altos da hierarquia e os órgãos que estavam também listados nos postos mais altos, né, nos andares mais altos, digamos assim. Mas Flores vai alertar que na base da hierarquia estatal, o velho clientelismo predominava. Então, muitos órgãos, muitas secretarias, e eu leio com tristeza quando ele diz secretarias como a de saúde, a de educação, não se profissionalizaram nem no período burocrático, porque estavam muito presos ainda à lógica do velho clientelismo, do cabide de emprego, né? Ou seja, lógicas patrimonialistas. Muito bem. Então, é interessante essa citação de Evans, que traduz bem isso que eu estava dizendo, né? O modelo burocrático, será que ele foi implantado plenamente na administração pública brasileira? Eu penso um pouco como Evans, né? Quando ele diz o nítido contraste entre o caráter pré-burocrático patrimonialista do Estado predatório
e o caráter mais estreitamente weberiano dos estados desenvolvimentistas deveria provocar dúvidas naqueles que atribuem a ineficácia dos estados do terceiro mundo à sua natureza burocrática. A falta de burocracia, afirma Evans, pode estar mais próxima do diagnóstico correto, né? E eu penso um pouco como ele, lembrando aqui da pesquisa de uma orientanda de mestrado, a Rafaela, aquela que eu entrevistei no nosso Papo Aberto, em que ela ouviu diversos servidores dos diversos estratos da administração pública de um estado nordestino, e ela percebeu, nós percebemos na análise dos dados, que existia um certo silêncio no tocante às características burocráticas e uma grande emergência de características ainda patrimonialistas, misturadas com o quê? Com as características do gerencialismo, dessa proposta de nova gestão pública. Então é como se tivéssemos no Brasil uma espécie de hiato em relação à implantação de uma burocracia plena, mas mascarada de um discurso de um Estado extremamente burocratizado. Temos um excesso de burocratização? Sim, mas pegando pela disfuncionalidade do termo, sem termos passado plenamente por aquilo de bom que o sistema tinha, né? O modelo tinha, de uma racionalidade, de uma busca de uma eficiência, né? Então, eu concordo com o Evans um pouquinho de que a falta de burocracia está mais próxima do diagnóstico desses estados do que, incluindo o Brasil, do que o excesso de burocracia, né? Muito bem, vamos continuar já no próximo áudio para não ficar tão pesado essa parte da aula, tá joia? Da unidade 2. Já a gente volta.